Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista, sempre com os vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais, tratando de assuntos de seu interesse. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Moreno Panhossi, com um grande amigo nosso, ele que é um amante do esporte, um defensor do esporte aqui em Tupã, nosso amigo Cícero Paulino, Cirção, para falarmos sobre Tupã Futebol Clube, falar também sobre o importante campeonato de futevôlei que estará sendo realizado aqui em Tupã, no segundo semestre, além de tudo que tange o esporte, já que ele é um grande defensor, como eu disse há poucos instantes. Vereador, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, hoje recebendo o Cirção, falando sobre várias atividades relacionadas ao esporte e, como eu disse, em especial, nosso Tupã Futebol Clube. É um prazer estar recebendo o Cícero, popular Cirção, a todos que nos acompanham através da TV Câmara, passar os acontecimentos, que está agora na atualidade, e também aqueles que passaram por aqui, por Tupã, que fizeram história, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho também, sobre times do Tupã Futebol Clube, pessoas que se destacaram, uma ideia aí que teve do Cícero, do Cirção, e também a Câmara Municipal, através de uma moção de minha autoria, nós vamos estar entregando também aí no primeiro jogo do campeonato agora, que inicia esse sábado, e também futevôlei, a vida do esporte, como não é fácil hoje tocar a questão do esporte, e é o caminho que, sem dúvida nenhuma, nós entendemos que os jovens, muitas vezes nas ruas, desocupados, pode ir para tomar outra direção errada, e se nós tivéssemos mais incentivo ao esporte, se nós tivéssemos mais verba para trabalhar, com certeza outros jovens estariam participando de várias modalidades, E nós percebemos que hoje, quase que no mundo, o que os jovens hoje ficam dentro de casa, ali em computador, ficam ali em WhatsApp, e aquilo ali fica preso, É diferente quando a gente era criança, que acabava a escola, a gente pegava uma bola e já saía para jogar bola nos campinhos, retornava à tarde, enfim. Nós precisamos resgatar isso, os governantes, nós governantes e aqueles que liberam o dinheiro, tem que se pensar mais em investir nos esportes amadores da cidade, e também em outros tipos de esporte, não só o futebol em si, mas todos os esportes que nós pudermos tirar jovens das ruas, colocar dentro dos campos, dentro das quadras, piscinas, enfim, nós temos que trabalhar cada vez mais para isso, para nós não criarmos, continuar criando uma geração de jovens, que são bitoladas quase que todo o seu tempo dentro de um quarto, de uma sala, ora estão ali em videogame, ora estão ali em computador, ora estão ali nesses meios de comunicação, internet, Enfim, isso não é que é ruim, mas tudo pautado é bom, Nós temos tempo para tudo. E já aproveitar, hoje já comemoramos o dia da telecomunicação, e eu quero já parabenizar a todos da área, porque é muito importante, importantíssimo. Hoje nós não conseguimos viver mais sem isso, Antigamente você, para ter uma notícia de São Paulo, Brasília, demorava 10 dias, uma semana. Hoje é tempo real. Então, parabenizar todos os profissionais da área. Obrigado, presidente. Cirção, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, a convite do presidente Walter Moreno, falando sobre diversas ações voltadas ao esporte e, como eu disse, em especial nosso Tupã, até porque, por indicação do presidente Walter Moreno, atletas que fizeram história no nosso Tupã Futebol Clube serão homenageados. Mas antes disso, as suas saudações aqui na TV Câmara de Tupã. Bom dia, os telespectadores da TV Câmara. Bom dia, Glaucio. Bom dia, o Benivaldo, o pessoal todo aí, o Walter. Queria agradecer o Walter aí por ter assim passado aí, dado essa moção aí por esses jogadores. É uma ideia que surgiu assim, que a gente sempre conversa sobre futebol, que a gente está no meio do futebol já há muito tempo, E eu era um torcedor, era garoto ainda, via esse time jogar, e um time que nos enchia de orgulho, entendeu? Era um pessoal assim que jogava com muita garra, com muita determinação. E aí, a gente conversando, aí faleceu o Robertinho, houve um acidente trágico, era um cara bastante querido aqui na cidade de Tupã, e acabou falecendo. Aí, depois veio a notícia que morreu o Jaime também, que fazia parte desse grupo aí, e o Ferreira, que faleceu. Aí surgiu a ideia, aí eu tive a ideia de
E eu costumo assim, ter as ideias de fazer alguma coisa e já colocar em prática, sabe? Porque senão a coisa passa, você chega, tem aquela ideia, mas você não coloca em prática, morreu o assunto, entendeu? E é dificultoso, assim, para a gente conseguir as coisas, não é fácil, né? Mas fui lá, conversei com a presidente, com a Fabiane, e o Gilson, e eles também aceitou a ideia, assim, foi uma coisa legal. E a gente entrou em contato com os atletas que, você vê só, esse time é de 81, são 36 anos que eles jogaram aqui no Tupã Futebol Clube. Alguns deles casaram até com as esposas deles, são aqui do Tupã. Tem filhos nascidos aqui em Tupã, Rubinho, né? A esposa dele é do Tupã, o Edivaldo, a esposa dele é daqui do Tupã, o França, a esposa dele é daqui do Tupã. Então você vê, é uma coisa legal. Aí a gente conseguiu ligar esse pessoal que não se falava há muito tempo, foi uma coisa bacana, né? Eu conversando com o Lula, não sabia da história do Betão, não sabia qual é a situação, soube-se que ele tinha sofrido um acidente, aí as pessoas comentavam aqui na cidade, quando surgiu que eu consegui a fala dele, que eu coloquei no programa lá na rádio, né, no show esportivo, o pessoal ouvindo a fala, pô, mas o Betão não morreu, cara, ele passou por um acidente trágico e foi dado como que ele não sobreviveria e ele, graças a Deus, tá aí. E vai poder, o pessoal da antiga vai poder ver ele, né? Isso, o Betão tá aí. Então, é umas coisas assim legal. E o Betão não tinha contato com o Rubinho, eu consegui ligar o Rubinho, o França, enfim. Aí eles se falam. O Betão veio conversar com o Zezé, que fazia 30 anos que não conversava com o Zezé. Você vê que coisa legal? Bacana. Então vai ser bacana. Conversando assim, o Betão mesmo, ele ficou umas 2 vezes, ele já me ligou e ficou assim bastante tempo conversando e falando, estava muito contente de poder voltar recordando aqui Tupã. E ele falou, vai ser uma emoção muito grande poder pisar no Alonso Carvalho Braga, onde ele fez história. Legal. Para mim, um dos melhores times que eu já vi na história do Tupã Futebol Clube. Você tem um Edivaldo, por exemplo, que ele fez 28 gols numa competição, que com certeza, se fosse hoje, com essa divulgação que tem, com a mídia que tem hoje, um centroavante do naipe dele estaria num grande clube com certeza. Sim. Ele fez 28 gols nesse campeonato. O Betão, um zagueiro, fazendo 14 gols num campeonato, que é esse campeonato que o Tupã vai disputar agora. Você vê o nível da competição, você vê a qualidade desses jogadores. Eles estiveram aqui na inauguração do... Esse time aí é da inauguração do Refletores do estádio. Uhum. Jogou contra a equipe do Operário de Mato Grosso, que disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Tupã perdeu de 1-0, foi jogo de igual para igual. E o jogador que fez o gol, o Lima, que a gente estava conversando com o Betão, depois ele jogou no Santos, jogou no Corinthians, fez história. Foi o cara que fez o gol aqui, naquele dia. O Cocada jogou no Vasco da Gama. Então, você vê a história, o nível. Aí tu pode fazer amistosos com Maringá, Londrina, e assim, pô, esse time aí, cara, era de tirar o chapéu. E o que esse cara passava para a torcida, a gente estava conversando assim ainda com o Betão, houve um jogo que o Tupã precisava de um resultado positivo, e a situação do Tupã era complicada. O Tupã tinha que ganhar nada mais, nada menos que o Santa Cruzense, que vai vir aqui em Tupã, e o jogo era lá na cidade deles. Nem o presidente do Tupã Futebol Clube, na época, o Santo, acreditava que o Tupã poderia conseguir um resultado positivo lá. Aí ele pegou e falou que o Tupã ia ganhar lá. Aí ele falou assim, vamos fazer uma aposta? Apostou com o presidente. Aí juntou ele, o França e o Rubinho, juntaram dinheiro e casaram o dinheiro com o presidente, e o Tupã foi lá em Santa Cruz. O Tupã começou a perder no jogo de 1-0. 39 segundo tempo, o Edivaldo fez o gol de empate, aos 43 fez o gol da vitória, e o Tupã saiu classificado. Então, quer dizer, é um time de garra, um time determinado, então eu acho que é justo assim, uma homenagem a esses jogadores aí. Bom, e com certeza, né, presidente, uma homenagem mais do que justa, e como disse o Cirção, será um momento de muita emoção. A gente sabe que temos aqui os torcedores do Tupã que são fanáticos, né, tem a nova geração que acompanha, torce pelo nosso Tupã, acompanha os momentos em que o Tupã está passando, mas também é importante até para a história, para conhecimento deles, esses grandes nomes que fizeram a diferença no passado aqui em Tupã. Como o Cirção falou, o Tupã teve no passado grandes times, né? Esse foi um grande time também, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores times, mas nós tivemos aí com certeza outros grandes times que nós estamos olhando uma foto aí, que nós estamos vendo que lá ao fundo a casa lotava, o estádio sempre lotado,
Hoje ainda, o Tupã, em termos de torcida, muitas vezes nós colocamos mais pessoal no estádio do que time da primeira, que disputa especial, né? Então, o torcedor do Tupã, ele é um torcedor assíduo que ele vai, ele gosta, e ele guarda na memória, né? Nós já vimos jogos aí do Tupã Futebol Clube, que torcedor saía lá chorando, às vezes uma derrota, outra hora fazendo festa na avenida por vitórias. Então nós temos uma história, Tupã tem uma história no futebol. E isso, como o Cirção está fazendo, não pode ser esquecida. E é lógico, valorizar aquelas pessoas que fizeram essas histórias aqui em Tupã. E esse é uma delas. Esse time realmente, um dos melhores times que Tupã teve em todas as épocas. E falar também, né, Cirção, da dificuldade que é de manter um pouquinho isso, né? Nós sabemos, aqueles que militam por trás dos bastidores, aqueles que militam ali nas direções, presidentes, enfim, diretoria, como é difícil você manter o esporte, né? Ora é por falta de dinheiro, ora é por causa de burocracia, enfim, nós estamos acompanhando um pouquinho a vida do Tupã Futebol Clube, né? Sempre acompanhamos, mas agora com muito maior dificuldade, porque as leis vão se apertando, vão se exigindo tantas coisas. Antigamente, eu sei que é necessário, eu falo que antigamente era tudo mais fácil, né? Hoje é muito mais difícil. Só que no mesmo momento que a lei aperta, que você tem que dar todo o amparato, que você tem que ter tudo aquilo que a lei pede, a lei não vem em contrapartida te dando essa condição de você colocar aquilo ali. Você não tem recurso para isso. Então nós, políticos, na instância que nós temos, como vereador, nós lutamos pedindo, ajudando, mas nós não temos a caneta na mão. E o prefeito muitas vezes também quer ajudar, mas a lei não permite que ele ajude. Se ele ajudar da improbidade, porque é profissional, porque é aquilo, mas dentro daqueles profissionais que estão ali hoje, nessa faixa etária de idade, a grande maioria dos jogadores são meninos ainda, são meninos que estão aqui, embora sejam profissionais, mas são meninos que você tiram e eu tenho acompanhado de perto, principalmente esse time agora, são meninos que a gente conhece desde pequeno, agora está com 17, 18 anos, que nós estamos acompanhando, e também o outro de 15 anos, meninos que a gente acompanhou na rua, e hoje estão lá. Eles têm refeição, eles têm ali a diretoria, eles têm ali o pessoal que ensina, e não só jogar bola, mas que falam para eles que eles têm que ter regras, e eu vi lá, acompanhei isso, eles têm que ter regras, têm que chegar no momento, na hora certa, quer dizer, isso está ajudando a formar esses jovens. Então eu quero até parabenizar aqui, fazer um parênteses, parabenizar a todos os diretores, a todas as pessoas que lutam, porque o Cirção, mais do que ninguém, pode falar da história disso. Muitas vezes você deixa ali um pouquinho sua família, você às vezes até é criticado, você tira dinheiro do bolso, porque você é um amante do esporte, né? E você fica ali tocando aquilo ali, sabendo que é muito difícil, mas então nós temos que dar parabéns a essas pessoas que não deixam o piano cair, porque realmente é muito difícil. Cirção, como disse o presidente, o Tupã aqui em nossa cidade realmente tem uma legião, né, de fãs, de torcedores, de fanáticos, e o presidente disse muito bem, o trabalho de base é muito importante. Esse trabalho é o fundamental, é a base de tudo. E o trabalho continua, apesar das dificuldades, das adversidades, o trabalho continua. Com certeza. O Walter lembrou bem, você tem que fazer um trabalho de base voltado a esses garotos aí, né? Para que se crie. Se o cara não sai como um grande jogador de futebol, e Tupã revelou muitos grandes jogadores, né? Mas pelo menos seja um homem na sociedade, né? A disciplina, né? No futebol, uma amizade, quer dizer, eu sou uma pessoa bastante conhecida assim pela uma amizade assim, né? do campo, né? No futebol assim, que é impressionante. Então a gente sempre teve ideia e sempre colocou em prática, né? Eu surgi como presidente da Liga, eu fui presidente da Liga 5 anos, e eu recebi inclusive o prêmio de a Ordem Nacional do Mérito Futebolístico da Federação Paulista de Futebol, um mérito que ninguém tem aqui em Tupã. Sabe por quê? Porque eu colocava em prática tudo o que eu pensava. Aí eu dava ideia e surgiu o meu nome para ser presidente da Liga. Aí eu fiz um trabalho, graças a Deus, que a gente conseguiu colocar o Tupã na época, falando de futebol amador, né? A gente colocava o Tupã entre os melhores do estado, sabe? Era uma honra. Sabe por quê? Porque assim, eu vi um potencial enorme em Tupã e poderia ser expandido. Veja só, eu via que Tupã, assim, em épocas passadas, ele não passava da primeira fase do campeonato amador.
Mas eu via, sentia que se estruturasse, se organizasse, Tupã tem um potencial enorme, Tupã tinha condições de ir longe. E como primeiro ano meu como presidente da Liga, eu consegui colocar Tupã fazendo uma final de campeonato de seleções de Liga. A final foi na cidade de Prudente. A gente eliminamos Lins, eliminamos Votuporanga, lá dentro de Votuporanga, eliminamos Franca, que tinha 7 jogadores ex-profissional, o goleiro jogava, o Zenga era o goleiro que jogou a temporada passada na Francana, titular da Francana. Fizemos resultado, tiramos Itu, uma série de cidades. Fomos lá em Jacareí, nós tínhamos que ganhar em Jacareí, um time que estava com mais de anos sem ganhar, sem perder em casa. Conseguimos fazer um resultado, a Rede Vida transmitindo, a Rede Vida inclusive transmitiu 5 jogos do futebol amador de Tupã. Aí a gente viu gente que faz muito tempo que mora em Manaus, Natal, uma série de cidades, tendo orgulho de pegar e falar e ver Tupã na televisão. E nós perdemos o título lá em Presidente Prudente, empatamos aqui 1-1, empatamos lá 3-3, perdemos nos cartões. Inclusive o Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista na época, falou: Cícero, vocês bateu na trave, realmente, né? 8-7 nos cartões amarelos. Então foi uma disputa assim, que ninguém sabia no final quem realmente tinha sido campeão. Se era Prudente, acabou o jogo e ficou aquela incógnita. Se tinha empatado nos cartões e tal, e 8-7 Prudente foi campeão. Você vê o que nós fizemos? Organizamos. Conseguimos colocar o Marajoara em 3º melhor do estado, Ferroviário 4º melhor do estado. A gente conseguia colocar 3 clubes disputando o campeonato amador da Federação Paulista com nível. Aí, nas reuniões que nós tínhamos, inclusive eu tive a honra de ser 4 dirigentes de clubes de presidente de liga seriam convidados para estar no Palácio do Governo para falar sobre futebol amador. E eu tenho, inclusive, uma foto com o Geraldo Alckmin, feita lá no Palácio do Governo. Eu tive a honra de ser convidado representando essa região. Você vê que honra para nós? Então, a gente via, não tinha Jaú, Bauru, toda cidade grande aqui em volta, era Tupã e Prudente que comandava essa região. Então, hoje a gente fica muito triste por não ter essa continuidade, não ver o futebol. Eu fazia campeonato de garotos aqui com 17 equipes e era, como você bem colocou assim, a gente viu o prazer daquelas crianças fazendo aquela competição, disputando um primeiro título da vida deles, aquelas crianças de dentinho, de fraldinha, sabe? Aquela coisa maravilhosa, que era o campeonato que dava mais prazer. 2 campeonatos que davam mais prazer. Campeonato de veterano, que eu consigo unir. Hoje, inclusive, eu faço. Às vezes a gente faz até com recursos próprios. Porque sabe o que acontece, Walter? Você consegue juntar pessoas que faz muito tempo que ele mora na mesma cidade e não se vê. Parou de jogar futebol, o cara viaja com fotografia, o cara viaja com outro tipo de serviço. Cara, o cara mora na cidade, nem sabe. Quando vê lá, o cara está lá no campo. Ou se ele não está jogando, ele está pelo menos lá assistindo, vai lá, dá um abraço no cara. Pô, cara, faz 20 anos que eu não te vejo, faz não sei quanto tempo que eu não te vejo, onde você está. Porra, é uma coisa legal. Ninguém sabe a dimensão, só quem está lá dentro sabe a dimensão dessa competição. Por isso que eu tenho colocado. Mesmo quando eu não deixei de ser presidente da Liga, quando acabou todo o campeonato, acabou toda a Liga, acabou toda a situação, a gente continuava fazendo esse campeonato. Por quê? Porque dá gosto você ver aquilo lá. Os caras não têm aquela rivalidade. Você vê, a gente faz um campeonato que às vezes ele termina sem nenhum cartão vermelho. Aí, final do jogo, independente do resultado, os caras se abraçam, sabe? Pô, é uma coisa bacana, uma coisa legal. Então a gente conserva isso. A gente lamenta que, infelizmente, o futebol, a gente espera, né, que se faça alguma coisa em prol do futebol, que volte a se organizar. Eu consegui organizar uma liga de futebol que ela tinha um déficit, né, na época de R$396 mil. Tudo tem solução. Eu peguei a liga e falei: a liga está falida, a liga vai fechar as portas. Aí eu peguei o que eu fiz com a verba pública, a gente conseguiu fazer essas competições. Todos os campeonatos começavam em janeiro, terminavam em dezembro, a gente tinha um calendário. Todo mundo já sabia se o time que disputava veterano, infantil, amador, vai dizendo, todo mundo já sabia quando começava, exatamente quando começava o campeonato. Isso, o campeonato da federação. A gente fazia um calendário, via o calendário da federação, e a gente fazia ali a competição e terminava no penúltimo domingo que antecedia o Natal. A gente terminava a competição. E na segunda semana de janeiro a gente já começava as competições aqui. Entendeu? Então a gente fazia uma organização, a gente tinha uma organização. E tudo que a gente fazia aqui a gente passava para a federação. Então por isso que a gente foi reconhecido o trabalho nosso junto à federação. E eu fui elogiado pelo presidente Marco Polo. Eu fui várias vezes na federação e fui elogiado, que era de tirar chapéu realmente a situação. E com relação à dívida, o que a gente fez? A gente contratou 2 advogados
com conhecimento na causa. Aí o que acontece? A gente, com 15 mil reais que a gente gastou prestando conta, direitinho, certinho com os advogados, a gente conseguiu ganhar 7 processos na justiça e conseguiu aquela dívida que é 396 mil reais ficar apenas 26.500 pagáveis. Se fosse continuar, se a gente desse sequência a um trabalho, hoje a Liga não teria problema, estaria funcionando, estaria bem organizada. E eu não tenho nada contra nenhum tipo de esporte, assim, quer dizer, muito pelo contrário, eu sou amante do esporte de um modo geral. Tanto que depois a gente vai falar sobre futebol e tal, que essas coisas que a gente vai falar. Mas, assim, eu acho assim, se gasta, às vezes, um montante muito grande. Eu gosto do carnaval. Vejo assim, gasta 300 mil no carnaval e às vezes não gasta 80, 90 mil reais, dá para fazer campeonato o ano todo. Você dá divertimento para criança, para adulto, para idosos, pessoas. Domingo era Páscoa, e a gente viu o campo lotado. O pessoal já via assim que divulga na imprensa que ia ter jogo, o pessoal de fora que vinha lá e estava lá assistindo os jogos. Então você vê, a cidade é carente. Gosto. Então o pessoal gosta muito de futebol. E com relação ao Tupã Futebol Clube, essas dificuldades, como você bem colocou, a gente sabe dos problemas que tem e cada vez a lei, né, que impede que se ajude, que se faça alguma coisa. Eu acho que quem está aí, a diretoria, são abnegados. E eu coloquei muito dinheiro nesse time, eu coloquei acima do que eu tenho condições, então para mim é um grande dinheiro, bastante. Mas eu não me arrependo de nada, porque na verdade eu fiz por amor. E, sabe, então é uma coisa, só que eu acho assim que Tupã precisa que as pessoas apoiem o esporte, o futebol, assim, mais o futebol, para que Tupã volte a fazer história no cenário, cara, porque Tupã é muito grande. E o pessoal aqui carente, o pessoal que gosta realmente de futebol, e pra você ter noção, não tem futebol, o pessoal vai lá se treina, lá em chácaras, porque não tem futebol aqui na cidade. É um absurdo. Tá aí o depoimento do nosso amigo Cirção, desabafo na verdade, né? É um desabafo, né? Mais do que justo, né? Da situação, e a gente sabe, como eu disse, do amor, né? Pelo time do Tupã Futebol Clube, pelo nosso time, mas não deixa de ser um desabafo também, porque a gente sabe as dificuldades, né, presidente? O que eles passam, né? Como diz o ditado do caipira, o pessoal só vê as pingas que toma, mas não vê os tomos que leva, né? Então, tem que saber, é importante esse momento de esclarecimento perante a população. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Pontos de Vista. Hoje recebendo aqui o Cícero Paulino Cirção, ele que é vice-presidente do Tupã Futebol Clube, e também ele que organiza o nosso campeonato amador de futebol. E no segundo bloco, vamos falar também sobre o campeonato de futevôlei, que será realizado no segundo semestre aqui em nossa cidade. Também recebendo o presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno Panhoz. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.